creio que um dos aspectos mais importantes é a progressão da autonomia do fisioterapeuta na área de fisioterapia pediátrica e neonatal e intensivismo, onde hoje, atualmente, nós temos uma portaria 930 que coloca o fisioterapeuta em UTI neonatal como obrigatório durante 24 horas. E um dos pontos quentes, né, da nossa conversa na palestra de hoje, são as novas tecnologias que são não invasivas, que hoje elas vêm contribuir para que o fisioterapeuta faça uma melhor monitoração e avaliação antes, durante e após as suas intervenções, como, por exemplo, a espectroscopia por infravermelho, que avalia o consumo de oxigênio no cérebro, na parte mesentérica, na intestinal e renal, como, por exemplo, a impedância por tomografia elétrica, a bioimpedância corporal, a variabilidade, a avaliação da variabilidade da frequência cardíaca também, que é muito importante no recém-nascido, pois ela nos traduz a avaliação do sistema autonômico, que é muito lábil nessa faixa etária. Então, eu acredito que esses pontos foram interessantes, porque são as novidades, né, que são agora inseridas, essas monitorações no Brasil, há menos de 5 anos. Então, nós estamos agora progredindo na questão da avaliação mais precisa nessa faixa etária. Isso que você trouxe é o que é de mais recente, mas você já consegue contar pra gente alguma coisa que está chegando? O que está chegando agora muito para o uso do fisioterapeuta na beira do leito, em terapia intensiva pediátrica e neonatal, que no adulto já é com maior frequência, mas para nós na pediatria mais recente, é o uso do ultrassom à beira do leito, né, para avaliação tanto da parte pulmonar, quanto também para avaliação da parte muscular, que é uma novidade na área pediátrica e neonatal, onde o Brasil está sendo pioneiro na realização de estudos, tanto na parte pulmonar quanto muscular da criança gravemente enferma e do recém-nascido. No Brasil também estamos sendo pioneiros na utilização, então, da avaliação da oximetria cerebral, né, da oxigenação cerebral de recém-nascidos submetidos a intervenções. E a questão da utilização do ultrassom à beira-leito, que você citou, que você destacou como algo que está chegando. Já temos vários serviços no Brasil que já estão utilizando, ou isso ainda está muito restrito a centros de excelência? Eu acredito que ainda, por hora, em pediatria, principalmente em terapia intensiva pediátrica e neonatal, ainda esteja centrado o uso do ultrassom como uma ferramenta para o fisioterapeuta fazer o diagnóstico funcional, tanto da parte pulmonar quanto muscular, ainda centrado em alguns centros de excelência. Por exemplo, a USP tem feito, a Unicamp também. Existem algumas outras locais, como, por exemplo, a Federal, lá do Rio Grande do Sul, que também deve iniciar o uso, mas ainda é restrito a alguns centros de excelência e relacionados mais ainda com o estudo científico. Mas a sua utilização como rotina na beira do leito eu acho que vai ser mais breve do que se imagina, porque a efetividade desse método de avaliação já é comprovado. Ele ainda não foi utilizado pelo fisioterapeuta em si, mas o método ele já é consolidado na literatura. E o fisioterapeuta ele está preparado e apto para utilizar esse recurso? Sim, do ponto de vista funcional, mas acredito que ainda não do ponto de vista habilidade, porque uma coisa é o conhecimento teórico, a outra é a união com a habilidade técnica, e aí existe uma faixa de curva de aprendizagem, e que nós temos que fazer pelo menos, no mínimo, 45 exames, que é o que a literatura diz, de ultrassom, para que a gente consiga ter um conhecimento mínimo sobre a aplicabilidade desse instrumento. Então, ainda exige um caminho aí de aprendizado teórico, mas principalmente de habilidade técnica do fisioterapeuta. Então, nesse futuro próximo, em que essa tecnologia vai ficar cada vez mais comum à beira-leito, qual é o caminho para o fisioterapeuta? O caminho para o fisioterapeuta é treinamento. Tanto do conhecimento teórico, mas principalmente da habilidade. É ter o equipamento, entender para que ele funciona, qual é o motivo de nós usarmos essa ferramenta, né, no intuito de avaliação funcional do paciente, e executar a avaliação. Quanto mais ele executar essa avaliação, mais ele ganha habilidade. Então, se você tem um aparelho de ultrassom no seu hospital, na sua unidade, geralmente fica à beira do leito, né, tente usar, né, tente aprender com quem já usa e tente usar no dia a dia para conseguir ganhar essa habilidade e, quem sabe, uma experiência para que ajude nas condutas à beira do leito.